Muitas das resenhas de Um Dia de Fúria, Falling Down, vão compará-lo a filmes anteriores sobre homens brancos que enlouquecem, Joe, por exemplo, ou Death Wish. Alguns até acharão racista porque os alvos do herói do filme são afro-americanos, latinos e coreanos, com alguns brancos para equilibrar. Ambas as abordagens representam uma leitura fácil do filme, que na verdade é sobre uma grande tristeza que se transforma em loucura e que pode afligir qualquer pessoa que ouve, depois de tantos anos de trabalho árduo, que ele é desnecessário e irrelevante. Estou indo para casa, afirma William, também conhecido como Defense, também conhecido como Michael Douglas, no início de Falling Down, finalmente abandonando seu carro quando o calor, a frustração e a merda de estar preso em um engarrafamento de uma rodovia de Los Angeles o dominam. O grande problema para Defense, assim chamado porque trabalha na indústria de defesa, tornando a América segura, é que, verdade seja dita, os engarrafamentos são o mínimo. A vida urbana moderna resulta em uma combinação de pesadelo de guerra de gangues, imigrantes que não falam sua língua, lanchonetes infernais, bastardos ricos acumulando os melhores pedaços para si, egoísmo desenfreado e miséria sombria e deprimente. E hoje, em sua caminhada de volta para Venice Beach vindo da rodovia, ele não aguentará mais. Correndo como o pesadelo de um oficial de turismo da Califórnia, o melhor crédito, homem irritante na cabine telefônica, ou possivelmente Kid with Missile Launcher. Isso então prossegue como um cruzamento entre Desejo de Morte e um filme de Sergio Leone, com Defense encontrando cada irritação urbana com uma combinação de perspicácia duradoura e tiros de metralhadora. Um lojista coreano, recusando-se a trocar $1 pelo telefone, destrói sua loja. Uma gangue de jovens hispânicos experimenta o gostinho de seu próprio poder de Uzi, e um assustado vendedor de hambúrguer, interpretado pela irmã de Michelle Pfeiffer, fãs de fato, tem a opção de servir o café da manhã ou morrer. Enquanto isso, na delegacia local, Robert Duvall está em seu último dia como policial, decidindo que o sucesso na captura desse fanático encerraria sua carreira em um tom adequadamente otimista. O diretor Schumacher e o roteirista Abby Roy Smith estão em um gelo ideológico assustadoramente fino aqui, é claro, e a resposta deles é decepcionante. O cara é fascista? Não pode ser. A única pessoa que ele mata deliberadamente é a caricatura de um nazista sádico. Ele é um vigilante? Não pode ser. Ele realmente diz, eu não sou um vigilante. Ele é racista? Não pode ser. Ele causa tanto sofrimento quanto a escória branca e pobre. Schumacher, é claro, não é conhecido por sua leveza de toque. Mas o terror óbvio que ele sente ao ser rotulado como ideologicamente insalubre começa a irritar depois de um tempo. Um terror que estranhamente não tempera a alegria levemente misógina, com que finalmente deu bicada no marido, Duvall dá uma bronca em sua esposa. Apesar dessas reservas, este é um thriller notavelmente tenso, e uma história muito boa, como Nadador, com o qual muitas vezes se parece. Ele consegue evitar o fator, e então o que tantas vezes estraga esses contos episódicos, em grande parte cortando habilmente entre as palhaçadas de fãs. O último dia de Duvall no escritório e a esposa do maluco, Hershey, em casa em Veneza com sua filha. É também de longe o melhor filme de Schumacher, e prova mais uma vez que Michael Douglas, o único na lista de Hollywood. O filme é estrelado por Michael Douglas, em uma atuação de considerável sutileza e alguma coragem, como um homem de Los Angeles que alguns anos atrás pensava que tinha tudo planejado. Ele era um trabalhador da defesa bem pago, tinha mulher e filho, o sol nascia todas as manhãs, e com o que se preocupar? Mas já deve ter havido sinais de perigo, e ficamos sabendo mais tarde no filme que ele teve flashes de violência contra sua esposa e filho, que ele é divorciado, que uma ordem judicial o impede de abordá-los. Na manhã em que o filme começa, ele está preso no trânsito de uma rodovia. Nada está se movendo. A fumaça do escapamento sobe ao seu redor. O diretor Joel Schumacher filma deliberadamente essa cena em homenagem à famosa abertura de 8,5, de Fellini, mas em vez de se descobrir flutuando no céu. Como o herói de Federico Fellini, o homem sai do carro, bate a porta e sai andando sozinho por Los Angeles. Isso nem sempre é seguro para um homem branco de corte curto, vestindo uma camisa e uma gravata. O homem não tem nome no filme. Ele passa a ser conhecido pela polícia como Defense, por causa de sua placa. Ele já está desequilibrado quando começa sua caminhada, mas eventualmente as ferramentas da violência caem em suas mãos, e ele as usa. Em uma mercearia, ele pede o troco pelo telefone, e é recusado pelo proprietário coreano. Ele tenta comprar uma lata de refrigerante,
mas o troco de $1 não daria para um telefonema. Sua frustração aumenta, até que ele agarra o taco de beisebol do proprietário e começa a balançar, derrubando pilhas de junk food, latas de refrigerante diet. Ele continua caminhando. No decorrer do dia, ele encontrará e confrontará membros de gangues latinas que querem roubar sua pasta. Trabalhadores de fast food que lhe dizem que é tarde para o café da manhã. Um proprietário de uma loja de armas neonazista, e outros personagens que parecem estar em posição em sua maneira de alimentar sua raiva. Eventualmente, ele chama a atenção da polícia quando Prendergast, Robert Duvall, um policial em seu último dia de trabalho, reúne relatórios dispersos para deduzir que o mesmo cara branco pateta está causando uma série de distúrbios. Prendergast é, a seu modo, um exemplo da mesma síndrome que aflige o personagem Douglas. Ele se sente impotente e desnecessário, obsoleto. Seu oficial superior lhe diz francamente que está farto dele. A história se desenvolve para um confronto final entre Douglas e Duvall, entre um homem que estourou e um homem que se manteve unido, sob muitas das mesmas pressões. Se este filme tivesse sido feito há 10 ou 20 anos, poderia ter agradado ao público em que aplaudimos enquanto o herói branco injetava drogas ou se vingava de estupradores. Schumacher e seu roteirista, Abby Roy Smith não fez um filme de vingança, e o filme não foi construído para inspirar aplausos quando Douglas puxa o gatilho. Talvez seja assim para algumas audiências, mas os espectadores mais atentos provavelmente perceberão a anomia de Douglas. Sua doença da alma que se transformou em loucura, sua perplexidade por se tornar obsoleto e irrelevante. Como o personagem é branco, e muitos de seus alvos não são, o filme pode ser lido como racista. Prefiro pensar nisso como um reflexo dos sentimentos reais de muitas pessoas que, por falta de discernimento para ver como as filosofias políticas e econômicas as afetaram, recorrem facilmente a um bode expiatório. Se você não tem um emprego e o dono da loja coreano tem, é fácil vê-lo como vilão. É preciso um pouco mais de imaginação para perceber que você perdeu o emprego por causa dos jogos financeiros gananciosos e doentios dos anos de títulos de alto risco. E o que é fascinante sobre o personagem Douglas, conforme escrito e interpretado, é o âmago da tristeza em sua alma. Sim, quando conhecemos, ele já ultrapassou o limite. Mas não há alegria em sua fúria, nenhuma liberação. Ele parece cansado e confuso, e em suas ações, segue inconscientemente roteiros que pode ter aprendido nos filmes ou nas notícias, onde outros desajustados frustrados descarregam sua raiva em espectadores inocentes. Nem Schumacher chega a algum tipo de clímax fácil de agradar ao público. A maneira como o filme termina é como deve ser, na vida real, não como seria em Death Wish 7. E os valores e o estilo do personagem do Duvall refletem, não um policial triunfante, mas simplesmente um cara que ainda acredita em tentar rolar com os socos e fazer o melhor das coisas. Falling Down faz um bom trabalho ao representar um sentimento real em nossa sociedade hoje. Seria uma pena se fosse visto apenas em um nível superficial.